Vender diversas estatais e empresas subsidiárias é parte do programa de privatizações do governo federal, visando redução da participação do Estado em atividades produtivas. Um levantamento feito pelo Ministério da Economia mostra que o governo tinha 209 estatais. Eram 46 empresas de controle direto, sendo 18 consideradas estatais dependentes. Essas empresas são as que não geram receita suficiente para bancar suas despesas, como folha de pagamento, custeio, e dependem de repasses financeiros da União para o seu funcionamento. As demais empresas eram, entre outras, empresas de controle direto da União, ligadas diretamente a uma estatal mãe, como Petrobras, Eletrobras, Correios e Banco do Brasil, além de Caixa e BNDES. Pesquisadores e estudiosos do assunto explicam que empresa pública controlada pelo Estado nasceu no Brasil e nos demais países da América Latina de uma forma um pouco diferente do que ocorreu em países desenvolvidos. Na primeira metade do século XX, houve um momento de grande depressão econômica e as empresas não conseguiam mais vender seus produtos. Esse cenário teria sido marcado por corte de gastos, redução de produção e, consequentemente, prejuízo para a economia. O economista britânico John Maynard Keynes defendeu a ideia de que o Estado deveria fazer aquilo que a iniciativa privada não fazia, ou seja, garantir gastos com investimento. Assim, na época, a intervenção do governo poderia proporcionar o crescimento econômico. Keynes, que também foi presidente do Banco da Inglaterra na década de 1940, defendeu uma política econômica de Estado intervencionista, através da qual os governos usariam medidas fiscais e monetárias para aliviar eventuais efeitos adversos dos ciclos econômicos sobre a população. O Estado, então, passa a assumir muitas das atividades produtivas, criando empresas públicas para produzir bens e também oferecer serviços como os das áreas de transporte público, saúde, entre outras. No caso do Brasil e da América Latina em geral, o Estado assumiu muitas atividades produtivas e industriais por conta da baixa capacidade de investimento dos seus empreendedores privados. Alguns economistas alertam que, se a empresa privada pode cobrar pela prestação de um serviço, a pública também pode. Porém, o que não pode, segundo esses especialistas, é o governo deixar de investir recursos em determinada área para se dedicar especialmente a outras que seriam considerados essenciais. Existe um outro lado na questão. Um levantamento realizado pelo Transnational Institute verificou que de 2000 a 2017, cerca de 855 empresas de diversos países que haviam sido privatizadas foram reestatizadas. Atualmente, na onda de privatizações que ocorrem no Brasil, vêm sendo transferidas das mãos do Estado para a iniciativa privada inúmeras atividades através de leilões de venda e concessão da exploração de serviços. Alguns casos emblemáticos mostram os efeitos positivos da privatização no Brasil. Embraer, Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e Vale são exemplos do grande salto de qualidade e conquista de mercado que a privatização proporcionou a essas empresas. Os marcos regulatórios do saneamento básico, das ferrovias, das cidades inteligentes, aprovados ou em andamento no país, vêm passando para a mão de grupos empresariais a exploração de serviços nessas áreas. O processo tem atraído bilhões de reais de investimentos e compromissos de qualidade e atendimento à população brasileira, previstos nos respectivos contratos. Leilões de concessão de distribuição de energia acontecem em diversas regiões brasileiras, assim como os de saneamento, vêm alcançando estados e municípios por todo o país. O caso da desestatização da SEDAI, no Rio de Janeiro, trouxe aporte de bilhões de reais para os cofres do Estado, junto com o compromisso das empresas oferecerem aos cidadãos do Estado serviços de qualidade de abastecimento de água e coleta de esgoto, que estavam defasados há décadas. Na esteira do marco regulatório do saneamento básico, vem a concessão dos serviços de coleta de lixo urbano, com regras estabelecidas pela ANA, Agência de Águas e Saneamento Básico. Os municípios deverão realizar os serviços, inclusive através de concessões, com a cobrança obrigatória de taxa, já prevista em lei. E deverão ter projetos de coleta e destinação final adequada dos resíduos urbanos, pondo fim nos milhares de lixões que ainda existem no país.
Em outro caso, bastou iniciar a tramitação no Congresso do Marco Regulatório do Transporte Ferroviário no Brasil para que 24 grandes empresas que já solicitaram as autorizações possam construir ou ampliar as suas próprias ferrovias. Ainda no setor de transportes, tivemos o leilão de concessão da Via Dutra, em São Paulo, que garantiu aporte financeiro substancial para a modernização dessa importante via. Ainda em São Paulo, foram a leilão 22 aeroportos instalados em diversas regiões do estado, também com o compromisso de vultuosos investimentos financeiros nas aplicações da melhoria dos serviços. É possível que em pouco tempo a população brasileira comece a tirar proveito dos novos marcos regulatórios e das concessões e privatizações que vêm ocorrendo no país. Elas prometem melhoria na qualidade e ampliação de inúmeros serviços, assim como substancial crescimento na oferta de emprego e oportunidades de geração de renda. Esta é a revista eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades.